Ah, pois é, então, vocês já estudaram o item 9 e o item 10, estudaram aí de novo, deram uma lida com mais detalhe, tentaram pensar o que que vocês entenderam, o que que vocês acham que tem a ver com este processo, né? Ana, você quer colocar de novo o que que você colocou para que as outras pessoas ouçam, o que que você entendeu aí desse processo? Do item 9, o que que você entendeu, que você achou interessante aí, que você entendeu, por favor. Eu coloquei assim que é um processo de visão, de observação de todo, do todo. Envolve desde a elaboração do produto até a satisfação do cliente e verifica também a eficácia do SGQ. A palavra que você usou, Ana, observação, ela foi bem interessante. Veja, vocês lembram que eu falei que a norma, ela é o PDCA e que o P de planejamento estava no item 6, o D de do, de fazer, PDCA, estava no item 7 e 8, e o item 9 era o C de cheque, de checar. E para você checar, você tem que observar o que está acontecendo. Por isso que eu gostei bem de você usar essa palavra, viu? Tem, tem bem a ver. Então, é o cheque do checar. Então, o título do item 9 é avaliação de desempenho. Como é que anda o processo, né? Ô Alessandra, o que que você entendeu aí do item 9? Você pode compartilhar com o pessoal. Sim, na minha questão, assim, da questão mais prática, que eu fico pensando, né, né, de checar, de observar, é que a gente usa muito, os nossos clientes pedem muito, por exemplo, a certificação de análise de produto, sabe? Então, assim, que é uma forma, assim, da gente controlar a qualidade. Então, seria tipo uma avaliação desse desempenho né, do que a gente vende, produto que a gente vende. E lá na Grafite, que vocês vendem produtos da Grafite, os produtos são checados para ver se estão de acordo com o que é produzido, que se quer, né, Alessandra? É isso que você É porque eu lembrou? tento aplicar na visão, né, da minha área, digamos assim, sabe, Que você Sônia? entende da sua área, né? Tá É. certo, tá certo. Ô, Joãozito, o que que você achou aí do item 9? O que que você entendeu aí do item 9? Bom dia. Aliás, acho que bom dia, acho que eu não tinha, ele chegou depois. Bom dia. Eu tô tentando entender, né? Eu acho que cada dia a gente vai pegando explicação aí de um, de outro, e a sua, né, principalmente, que é o ideal para a gente entender. Mas o que Mas, quando você estudou e quando você leu o mas item eu 9 que você entendeu? tem vários parte desse item 9 que chama atenção. Uma que chama atenção é a eficiência. Eu vi aqui que se no sistema da gestão, se houve planejamento, vai ter a eficiência, vai ser eficaz. Se não houve, não vai ser. Também sobre a satisfação do cliente, que pode ser medida de maneira específica, né? Um tipo avaliação de entrega, avaliação de produto, avaliação de atendimento e suporte. Também um pouco sobre as auditorias, né? Que é a função que é o principal, né? Que eu acredito que são as funções da auditoria, que nela que vai conseguir medir se a empresa está cumprindo os requisitos que perde a norma ou não, para ter essas melhorias. O item 9.2, auditoria interna, faz Isso. parte do item 9, né? Ô, Isabela, o que que você achou aí do item 9? O que que você quer compartilhar com a gente do item 9? Abra o microfone e coloque o seu entendimento do item 9. O que que você achou? Então, Sônia, o item 9, eu vi que é o item para verificar, para a gente poder verificar se tem alguma coisa errada, se para poder no item 10 a gente agir, a gente poder fazer as coisas certas. Você vai dar um exemplo, Fabiana? Aqui que aconteceu? Aqui a gente teve um problema, Sônia, Ah, com os gases. A absorção não estava funcionando e a gente não conseguia detectar o problema.
Aí a gente foi verificando, encontramos vazamentos, chamamos um técnico e cessou o problema, acabou. Aí é a questão da ação corretiva, da melhoria. Tivemos A problemas, melhoria está lá no item 10. Mas sim, aí no item 9 você tem que verificar, né? Tudo, né? Olhar o que sim, está acontecendo, né? e isso. E a gente verificou. No item 9 a gente verificou o problema, encontrou, e do item 10 a gente corrigiu. Corrigiu, resolveu lá, isso aí. Isso. Muito legal, Fabiane. Você achou uma coisa que tem muito a ver com o item 9, com o seu processo, né? O processo aí do laboratório. Ô, Isso. Maria, o que que você achou aí do item 9? O que que você entendeu aí do item 9? Então, eu entendi que a gente tem que fazer uma avaliação da empresa como um todo, né? E importante compreender, né, a satisfação do cliente para a gente fazer um controle de qualidade do produto. Pois é, lembra vocês que eu falei que a empresa tem foco no cliente, é um dos princípios, e que o cliente quer empresa certificada, porque sabe que a empresa tem que se preocupar com ele estar satisfeito, né? Então, é importante isso, né? É legal. Aproveita que já está aberto o microfone aí, Maria. E, ô Marcelo, o que que você entendeu aí do item 9? São as formas que devem ser monitoradas algumas coisas no sistema da empresa, alguns meios para mensurar os resultados que a empresa está tendo. E é importante se definir o método, o que deve ser monitorado, como monitorar, coisas do tipo. Lá no seu processo tem vários formulários que são preenchidos exatamente para para acompanhar o monitoramento do produto, né, Marcelo? Sim, são os 10 formulários. Muitos formulários. Para a gente poder acompanhar. E não adianta só medir, você tem que olhar, analisar o que que aconteceu, né? Bem interessante. Ô, Tânia, o que que você achou aí do item 9, Tânia? O que que você entendeu aí do item 9 na hora que você estudou? Tem que abrir. Ah, Ô, Sônia, eu também coloquei nessa questão do que a empresa tem que avaliar e monitorar, né? Todo o hum. processo e, inclusive, avaliar o desempenho do sistema de gestão de qualidade. Procurar documentar, né, todas as evidências que tiver, analisar e avaliar a satisfação do cliente, porque a gente depende do cliente. Se não tiver uma coisa assim organizada, bem feita, nós não vamos vender, nós não vamos ter um processo bom. Pois é, se não vender, não Pois é, então recebe, né, Tânia? Se não inclusive, tem que vender. preocupar muito com a satisfação do cliente mesmo. Pois é, que se o cliente não estiver satisfeito, ele não compra. Se ele não Com comprar, certeza. Se não comprar, ele não paga, né? E se não pagar, É, não tem dinheiro para você pagar a folha aí, né? isso mesmo. Você só fica mandando, tem que pagar a folha, tem que pagar a folha, E mas o se não povo tiver dinheiro, nos matando, né, Nayara? como é que é, né? A história da folha, Mas por é isso falar. mesmo, é organização, é planejar, né, avaliar isso e ir monitorando para ter né, um rendimento melhor, uma satisfação melhor. É isso aí, medir, É, analisar, hum, monitorar, né? é. Analisar. Por falar em dinheiro, Anderson, o menino do dinheiro aí, do financeiro, o que que você entendeu aí do item 9, Anderson? Aí, então, Sônia, eu entendi que o item fala de monitoramento, análise de dados, analisar os próprios dados do SGQ, né? Que a organização deve conduzir também auditoria interna para ver como que anda a organização em relação aos requisitos da própria empresa e também dessa norma. Vi também que a direção, né, vai pegar todos esses dados vindo do monitoramento geral e da auditoria, fazer uma análise crítica, uma análise profunda, buscando a melhoria da empresa.
Exatamente. Nós temos na empresa aí, relativo ao que você falou, Anderson, nós temos na empresa um documento que se chama Ata de Análise Crítica da Alta Direção. A gente chama de ata de hack, porque é uma reunião de análise crítica, sabe? E essa ata é exatamente um documento que registra, e a gente olha todos esses itens que estão aí como entradas e como saídas, sabe? E tem um em cada unidade, tem essa ata lá na metalurgia, lá na fertilizantes e lá na grafite. E depois tem essa ata corporativa, que junta todos e analisa criticamente. Então, ela é feita em cada unidade, é analisado o sistema de gestão. Sabe? Que é isso que você colocou aí, que é bem interessante, né? Da auditoria e tudo mais. Obrigado. Obrigada a cada um aí que está colocando, fazendo dando a sua contribuição. Ô Neiane, pode escrever para nós lá o que é que você entendeu do item 9, que você já sentiu que você ia falar. Enquanto você está colocando lá, eu vou lá. Ô Danilo, o que você achou aí do item 9? Perdão, Sônia. Fora que os meninos falaram, eu vi que fala um item interessante sobre a auditoria de planejamento, estabelecer e implementar. E, além disso tudo, ainda tem, após todos os processos, uma crítica da direção para a gente estar sempre buscando aprimorar isso tudo, né? Ô Danilo, você já leu o procedimento de auditoria interna? Documento todo? É o procedimento? Procedimento de auditoria interna, ainda não. Você já viu que tem esse procedimento? Nas pastas lá, eu passei o nome por esse documento, assim, só que eu não cheguei a ver ainda não. Tá, mas tem um procedimento, e nas empresas tem um procedimento escrito sobre auditoria interna, tá? Ok, para saber. Você dá uma estudada lá para você ver. Tá, joia. Tá? Bom, o que a Neiane escreveu? Até o momento, a norma tem tido bastante sobre a organização e planejamento. No item 9, discorre claramente como manter os itens anteriores, já estudados aqui, alinhados com isso. Nesse item, deu para entender quando uma organização monitora, inspeciona, cobra e mede seus processos, ela passa a se conhecer melhor, é verdade. Logo, entendemos que para quando a empresa e o SGQ se conhecem, as probabilidades de propor melhorias e de otimizar têm maiores chances de dar certo. Exemplo, lá na Grafite do Brasil, dispõe de alguns tipos de produtos com teor e granulometrias diferentes. Logo, alguns vendem mais que outros, e de fato a proposta é oferecer uma grande variedade de opções de produtos, para que não falte nenhum produto. É preciso monitorar o estoque e verificar quantas cargas de cada produto é vendida periodicamente. Bem interessante. Assim, eles poderão se programar melhor para manter o planejamento alinhado e atender a demanda de produtos com alta qualidade. Né? Na verdade, é isso mesmo, viu, Nelly? Você no 9, você checa para ver se o que foi planejado, se o que foi feito estava de acordo com o que foi planejado, né? Que no item 7 e 8 foi feito e no item 6 foi planejado, e no 9 a gente checa isso. Eu checo se o que foi feito está de acordo com o que foi planejado lá, e temos aí também, lá nos vários planejamentos que nós temos, tem inclusive o PCP. Diante disso, a norma nos diz claramente que a organização deve avaliar o desempenho e eficácia do SGQ e deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados, né? Dessa forma, a empresa se programa para avaliar o desempenho, onde a mesma se planeja para realizar auditorias internas, que são utilizadas para observar, questionar, checar, propor alterações e procedimentos no sistema. E tem como fundamento principal avaliar a eficácia e eficiência de outros mecanismos de controle. A auditoria é o melhor momento de crescimento da empresa, porque você planeja uma auditoria, você vai lá, verifica, eu já falei isso aqui, e volto a repetir, e vou repetir outras vezes. A auditoria é o melhor momento de crescimento, porque a empresa se prepara para receber a auditoria, aí na auditoria ela checa e vê o que é que está acontecendo, e depois corrige o que foi feito. Obrigada. Jaime, o que você achou do item 9 aí? O que te marcou no item 9 aí, Jaime?
Me marcou o seguinte, né? Fala muito de monitoramento, análise e avaliação. É uma coisa que a gente tem que estar fazendo isso independente, né, de ser qualidade, né, monitorar os nossos processos, procurar saber se os nossos processos estão afetando, né, de alguma forma negativa os outros setores. Nós aqui do comercial, nós procuramos fazer uma parceria e manter contato com a expedição, qualidade, para avaliar todas as informações para a gente poder atender o cliente da melhor forma. Essa semana passada, né, teve uma reclamação de um cliente nosso, peguei o carro, fui lá em São Paulo com uma pessoa o Caio, que é o responsável técnico da metalurgia, fomos lá e fomos ver que, na verdade, o nosso produto não tinha problema. Era um erro de processo do cliente. Dentro do equipamento dele tinha um plástico enrolado lá numa roldana, cheio de restos de alguns materiais, entendeu? E a gente foi, né, relatou para eles, ó, o processo de vocês tem uma falha, tem alguma coisa que pode estar, às vezes, contaminando não só o nosso produto, mas de outro cliente. E aí propomos para ele uma forma de enviar, né, o produto em vez de em sacaria, mandar em big bag, ele procurar usar um equipamento mais propício só para o grafite, para evitar esse tipo de mistura, né, e ocorrer alguma reclamação. Então, assim, ele ia gerar uma RNC, mas como a gente foi proativo e foi lá para resolver, acabou que a gente, aos nossos olhos, nós vimos que houve uma falha no processo dele, né? E o menino, nós demos algumas dicas e acabou que resolveu, graças a Deus, e vamos manter. Termo, só falando, o termo a reclamação era improcedente, né, Jaime? Exatamente, impressionante. Mas aos olhos deles, a princípio, era o nosso produto. Tinha que ir lá para ver, né? Exatamente, e fomos correndo, e graças a Deus deu tudo certo. São essas atitudes que levam a você continuar vendendo, porque de um jeito ou de outro ele sabe que se der problema, você vai lá resolver. Você não quer que o cliente fique insatisfeito, né? A Exatamente. satisfação do cliente é isso. Isso, e é o nome da empresa, né? São anos, né, se dedicando, investindo, fazendo treinamento. Claro. Então, às vezes, não é por uma coisa, uma reclamação do jeito que veio para a gente, né? Que ela não deveria ser tratada com o melhor, né? E tem uma coisa, Jaime, você e a Alessandra, que são aí do comercial, é o seguinte: dizem que quando o cliente está satisfeito, ele conta para no máximo 5. Mas quando ele está insatisfeito, ele conta para no mínimo 25. Então, Exatamente. então. Assunto ruim na mesa, né? Gera muitos assuntos ruins, né? Mas os bons a pessoa guarda para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Inclusive, reclamação de cliente é motivo de. Nós temos a regra que tem reclamação, tem que abrir RNC, registro de não conformidade, e analisar o que está acontecendo, nós vamos ver no item 10, né? Muito bem. Ô, Ronaldo, o que você achou aí do item 9? Estava abrindo aqui. Ô, Sônia, ontem eles explicaram por que eu não vim, né? Hein? Ontem eles explicaram por que eu não estava presente na aula, né? Não tem problema. Nós nós sabemos que se não vê, é porque não pôde. Depois você assiste a aula, né? Nós estamos gravando. Uhum. Mas então, eu fiz até um resumo aqui dos dois itens. E os itens 9 e 10 nos mostram a importância, né? Necessidade do planejamento da organização, as atitudes, definições, critérios, sempre atenção à qualidade dos produtos e do cliente final. Que é necessário analisar os procedimentos e realizar mudanças para atingir os objetivos. Na verdade, nós estamos estudando, vendo agora, primeiro, Ronaldo, o item 9. Depois eu vou explicar o item 9, depois a gente olha o item 10, tá? O 10 vai ser depois. Ah, por falar, enquanto você está aberto aí, a Stephanie está aí? Tá aí? Eu não vi que ela... Pois é, Stephanie... ela tem um trabalho no laboratório, eu não pude vir. Oi? Ela tem um trabalho no laboratório, eu não pude vir. Ah, tá bom, não consigo. Depois ela assiste, não, a gravação, né? Não tem problema. Ô, Nayara, você já falou do item 9, Nayara? Não, né? Não.
Aí eu acho que no item 9, para poder checar se o processo está sendo eficaz, a gente usa aí o consumidor final, que seria o cliente, né? Então, aí a gente usa pesquisa de satisfação para saber como que está a satisfação do cliente com o nosso produto. Se caso não tiver dentro do esperado, a gente usa o RNC, que é o registro de não conformidade. Então, aí o ponto para checar mesmo é o cliente. E aí a gente entra os documentos, né, que a gente RNC, pesquisa de satisfação, que a gente tem que ter essas informações documentadas. E para poder avaliar aí o sistema da gestão da qualidade, entra a análise crítica da alta direção, também avaliando se a gestão da qualidade está sendo desempenhada conforme esperado. Nayara, você já viu a tabela de indicadores? Não. A empresa tem uma tabela de indicadores onde tem indicadores para todos os processos, tá? Tem indicador, tudo quanto é processo tem indicador e tem os indicadores dos objetivos da qualidade. Então, a norma, ela quer que você checa tudo quanto é processo, tem que ver se tudo está funcionando, porque se você não vai detalhando, lá no final o cliente vai ficar insatisfeito. É o final, mas a gente é bom, a empresa tem que monitorar é, 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 tudo quanto é processo para ver o que está acontecendo, tá? Ô, Clebston, o que você achou aí do item 9? Não sei. O que você entendeu melhor aí do item 9, Clebson? Então, Sônia, essa parte aqui de monitoramento, medição, análise e avaliação. Aqui eu peguei como base uma das etapas do processo aqui da grafite, a OBG, por exemplo. Uhum. Aqui fala Usina no de item A. beneficiamento, só para traduzir para o pessoal aqui, Isso. BG é usina de beneficiamento de grafite. Mas e aí? Então, no item A, a empresa determina o que precisa ser monitorado e medido, né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei como base o concentrado, o rejeito, o filtro, o material acabado. Aí tem uma sequência que eu acho interessante, que aí, por exemplo, no item C, quando o monitoramento e a medição devem ser analisados. Para o concentrado, a empresa determinou, por exemplo, que esse deveria ser medido a cada 1 hora. O rejeito, a cada 2 horas. O filtro, à medida que fosse preenchido, né, que fosse finalizado. Cada filtro finalizado, né? A cada filtro finalizado. No item D, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Para esse processo aqui é interessante que a análise é quase imediata. Porque a empresa tem ali mais ou menos uma margem que é interessante para ela. Concentrada, ela quer de 92 a 94. Se fugiu desse intervalo aí, é quase que informando a você que você precisa corrigir algo, verificar o que aconteceu. É legal, né, Clebston? Porque aí o pessoal do laboratório, o pessoal lá tira uma amostra, leva para o laboratório na mesma hora fala, tá errado, não vai chegar lá onde a gente quer, né? Assim? Não vai chegar onde a gente quer. O monitoramento é contínuo, né? Contínuo. Aí, na questão do item D, a organização deve ter informação documentada apropriada como evidência do resultado. Para essa questão, tem as questões dos FQs, né, que são preenchidos com os resultados, com as análises, para ser tanto abastecido o setor da PCP, qualidade, enfim, bom dia, e informado o pessoal da produção. Você pega o formulário da qualidade, preenche, vira um registro da qualidade, e leva para poder acompanhar, né? O pessoal do PCP, o pessoal lá da usina, todo mundo vai acompanhando essa análise que foi feita foi definida e é checada, né? Se está de acordo, não é isso, Clebson? Bem legal, né? Sim, e no ponto 3, é quase que uma sequência, assim, tem que ser avaliado esse dado que foi obtido de monitoramento, né? Não deve ser engavetado, tem que ser verificado o que aconteceu, se pode melhorar, se teve uma falha nesse processo. Uhum. Foi bem interessante que você pegou uma parte bem prática. Como é que você aplicou cada item do 9.1, 9.2 até o 9.3, né, Clebson? 9.3, sim. Legal.
Viram aí, gente, como é que é a prática, como se faz? Cada dev que estava lá, ele mostrou como é que foi aplicado. Em relação ao... Quer complementar mais alguma coisa, o Clebson? Não, só, Ok, foi muito bom você mostrar aí bem o processo. Agora eu vou compartilhar a minha tela, mas antes de eu compartilhar, eu pergunto: alguém quer? Eu esqueci de alguém, porque às vezes é tanta gente que eu posso esquecer. Eu esqueci de alguém quer complementar alguma coisa em relação ao, ao processo? Alguém quer complementar alguma coisa ou podemos abrir aqui compartilhar a tela aqui? Vocês estão vendo a minha tela aí? Alguém quer complementar alguma coisa? Olha só. Então tá. Lembrando, né, no item 4 nós estudamos o contexto da organização, no item 5 falamos de liderança, e aí começou o processo PDCA. O 6 era planejar, o 7 e 8 era fazer, né, o apoio e a operação. Agora nós estamos no 9, avaliação de desempenho, onde nós vamos verificar o que é que aconteceu no processo, tá? O que o item 9 trata? Ele tem... Vamos ver se anda esse negócio aqui. Sim. Primeiro, no item 9, o título: monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho. O título do item 9 é avaliação de desempenho. Quando falar em monitoramento, o que a norma fala? Pode envolver verificação contínua, pode envolver uma supervisão, uma observação crítica ou determinação da situação para identificar a mudança do nível de desempenho requerido ou esperado. Então, você monitora para acompanhar, para ver o que está acontecendo, tá? Então, você fica monitorando e vendo o que está acontecendo. Existem processos que não têm medição, que só tem monitoramento. Existem processos que têm medição. A medição geralmente envolve a atribuição de números a objetos ou eventos. É a base para dados quantitativos. Então, por exemplo, eu posso fazer um monitoramento da produção olhando rapidamente, eu olho e vejo assim. Eu posso fazer um monitoramento ouvindo lá no pessoal da manutenção, ele pode fazer um monitoramento dos equipamentos ouvindo os ruídos daquele equipamento para ver se os ruídos estão normais. Nós fazemos monitoramento do nosso carro, quem tem carro, ouvindo o ruído para ver se os ruídos estão normais. E você não mede o ruído do carro, né? Você não mede o ruído dos equipamentos, às vezes. Você fica só observando. Mas, quando tem qualquer problema, você vai lá e atua. Agora, já nos produtos, a gente mede. O Clebson deu o exemplo muito bom de que pega-se uma amostra, leva para o laboratório, faz uma análise e faz uma medição. Esse processo de pegar uma amostra, medir o que está acontecendo durante o processo e fazer essa medição lá no laboratório acontece nas 3 empresas. Lá na Grafite, eles medem não só na UBG, na usina de beneficiamento, mas mede lá o final, mede o minério que está chegando, mede o estéreo que está saindo, mede o grafite pronto do jeito que sai, seja briquetado ou em pó. Lá na metalurgia, eles medem, o Marcelo falou que tem uns 10 formulários lá. Você mede a quantidade, analisa, faz análise e mede os produtos que estão colocando no forno antes de colocar, mede o que saiu o produto depois, mede quando vai na fundição para ir para a usinagem, faz a medição do produto, o que sai. Lá na fertilizantes, você mede, você monitora o que está acontecendo, mas você mede a mistura, você coloca vários ingredientes e mede a mistura e analisa e olha lá no laboratório para ver. Eu quero um produto tal.
Aí você mede e vê se precisa de fazer alguma coisa. Então, a medição, o monitoramento e a medição, ele acontece continuamente durante todos os processos. Agora, a análise é muito importante, porque não adianta você só medir. Você tem que analisar. Então, quando você mede alguma coisa, você olha e fala, a análise é assim. Olha, peraí, mas está de acordo com o que precisa? Se não está, temos que corrigir. Se tá beleza. O que que é? A gente fica analisando continuamente tudo isso que está acontecendo. Agora, a análise é um processo de examinar os dados para revelar relacionamentos, padrões e tendências. Por que que tendência? Às vezes eu tenho uma meta e essa meta, eu estou atingindo a meta, mas eu já vi que tem uma tendência negativa. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma meta de ter 95% de satisfação do cliente. Aí eu medi, num mês deu 98, no outro mês deu 97, no outro mês deu 96. Opa, tem uma tendência negativa aí. Quando você tem três dados, três medições negativas, reduzindo, isso significa que pode, no próximo mês, eu posso não atingir o 95, eu posso não atingir a meta. Então, é melhor eu tomar uma ação antes. Então, a análise me leva a tomar ações. Ações de melhoria, ações de corretivas, certo? Ações de risco. Existe o risco, por exemplo, nesse caso aí, existe o risco de eu não atingir a meta. Então, é melhor eu tomar uma ação antes que eu não atinja a meta e tenho que tomar uma ação corretiva. Agora, ele fala que pode significar o uso de operações estatísticas, incluindo informações sobre outras organizações similares, para ajudar a tirar conclusões dos dados. A gente pode usar o que é que está em outras empresas, o que é o normal, para poder para me ajudar a tirar alguma conclusão. Eu posso usar os dados anteriores, o que era como é que eu agia, tá? E a avaliação de desempenho é uma atividade que a gente realiza para determinar a adequação, suficiência e eficácia de qualquer assunto, que aí nós vamos conseguir alcançar os objetivos estabelecidos. E nós temos na empresa objetivos do sistema de gestão da qualidade, que nós temos a política da qualidade e tem objetivos para atender a isso. Então, por exemplo, a política da qualidade das empresas fala que a empresa quer manter a satisfação dos clientes, a satisfação dos acionistas, a satisfação dos colaboradores. E eu tenho que o meu objetivo é satisfazer o cliente, satisfazer acionistas, satisfazer colaboradores. Esse é o objetivo. O objetivo geralmente começa com o verbo no infinitivo. E a meta é a quantificação desse objetivo. Eu tenho como objetivo satisfazer o cliente e tenho a meta de manter pelo menos 90% dos clientes satisfeitos. Eu tenho como objetivo aumentar o faturamento da empresa e a meta é aumentar em 20% em relação ao ano anterior. Tá? Então, o objetivo começa com o verbo no infinitivo. Eu tenho como objetivo emagrecer. Meu objetivo é emagrecer. Minha meta é emagrecer 5 quilos em 6 meses. A minha meta é emagrecer 2 quilos em 3 meses. Eu tenho como objetivo engordar. O objetivo é engordar. E a meta é engordar 3 quilos em 8 meses. Entendeu? Então, as metas, os objetivos e as metas são tudo isso. Nós vamos ter um curso de indicadores de desempenho, depois desse curso de formação de auditores, nós vamos ministrar um curso de indicadores de desempenho antes da próxima auditoria, porque isso estava previsto desde a outra auditoria externa. Então, nós temos que fazer antes da próxima, era para ter feito em junho, mas aí a Graciele saiu e nós precisávamos não adiantava dar o curso, ela ia sair, eu falei, não vou dar o curso, não, vou esperar estar alguém novo aqui para a gente já formar essa pessoa, fazer isso. Então, prepare-se que nós vamos ter um curso de indicador de desempenho. Não é um curso grande, igual esse curso de
formação de auditor, porque ele tem 2 cursos juntos, que é o curso de interpretação da norma e o curso de formação de entender como é ser um auditor. Tá? Então, o 9.1 é isso. Ainda dentro do 9.1, no item 9.1, ele fala determinar as necessidades de monitoramento e medição. Por quê? Porque tem uma empresa que a necessidade, como a norma serve para qualquer tipo de cliente, né? As necessidades de monitoramento e medição são diferentes de uma empresa para outra. E ele pede para determinar quais são os métodos de medição e avaliar o desempenho e a eficácia do SGQ. Então, estabelecer e validar um procedimento documentado de monitoramento e medição, tá? Porque ele pede, são formas, exemplos que a gente faz. Nós temos aí um procedimento que é o PSQ-MAN, de monitoramento, medição, monitoramento, análise e medição de tudo. PSQ-MAN, me parece. Acho que é esse nome. Tá? Estabelecer indicadores, tanto operacionais quanto de gestão. Nós temos indicadores, por isso que eu perguntei se vocês conheciam a tabela de indicadores. Nós temos uma tabela de indicadores que precisa ser preenchida antes da auditoria, precisa ser olhada e analisada tudo, essa tabela de indicadores que lá tem indicador para tudo quanto é processo, tanto operacionais como processo de gestão. E a norma pede para manter registro da medição e monitoramento e avaliação dos resultados. Nós usamos a tabela de indicadores, é o nosso registro, para mostrar isso que a gente está fazendo. No item 9.1.2, ele fala da satisfação do cliente, e é obter informações relativas aos pontos de vista e opiniões do cliente, da organização de seus produtos e serviços. Monitorar a percepção da satisfação do cliente. Não tem de ser pesquisa de satisfação, mas pode ser pesquisa de satisfação. Não tem de ser, mas pode ser. Nós temos pesquisa de satisfação, ela é feita anualmente, e nós temos um registro de anotar qual foi a percepção do cliente, que a gente anota a percepção ao longo do tempo. Tudo que acontece, você percebeu. Então, Jaime foi lá no cliente porque percebeu alguma coisa. Às vezes, você não vai anotar um registro, mas é bom anotar que o cliente não estava satisfeito e o que foi feito e viu o que resolveu, tá? No formulário de percepção de satisfação do cliente. E no item 9.1.3, ele fala de análise e avaliação. Para o uso de saída de avaliação, demonstrar que o planejamento foi implementado com sucesso. Avaliar o desempenho dos processos. Qual é a finalidade do processo de compra? É comprar, é chegar do processo de suprimento, é não faltar produto, insumo, tá? Então, você tem que avaliar, o processo de compra está ok? Está ok. Qual é a finalidade do processo de venda? É vender, e é vender com lucratividade. O venda está vendendo com lucratividade. Também determinar a necessidade ou oportunidade de melhoria e avaliar o desempenho dos fornecedores externos. A norma pede isso e a gente avalia. Lá no suprimento tem uma lista de fornecedores externos e é avaliar. Toda vez que tem um problema, tem um registro que vocês anotam o que aconteceu e manda para o Carlos aqui para ele anotar na tabela de fornecedores externos. Determinar a necessidade ou oportunidade de melhoria. Quando eu avalio, eu vejo, tem uma necessidade, existe uma necessidade de eu resolver alguma coisa, eu tenho uma oportunidade de melhoria aqui. E, dentro dessa análise e avaliação, eu vou fornecer subsídios para as análises críticas da alta direção. Na auditoria interna, a norma fala que você tem que estabelecer um método e tem que ter um programa de auditoria. Toda auditoria interna que a gente vai fazer, a gente tem um programa de auditoria. Esse programa de auditoria, ele mostra qual o processo que vai ser auditado, quem que é o auditor que vai estar lá, que dia que vai ser auditado, quais os itens da norma que serão auditados nesse processo. É o programa que a gente faz.
Porque o item 8.4, que é um item de suprimentos, eu vou colocar no programa para avaliar quando eu for auditar suprimento. Quando eu for auditar venda, eu já vou colocar o item 8.2, que tem a ver com venda. Quando eu for auditar o RH, eu vou colocar o item 7.2. Então, tem que ser, o programa tem que contemplar isso aí. Agora, a norma quer que você realize a auditoria interna, mas com pessoal competente e imparcial, né? Então, para que vocês tornem-se competentes para serem bons auditores internos, nós estamos treinando vocês, tá? Alguns exemplos. Estabelecer um procedimento documentário não é obrigatório, mas nós temos, porque antes era obrigatório. Então, como nós já tínhamos isso pronto, nós não íamos acabar com ele. Nós continuamos. Estabelecer programa de auditoria interna do SGQ baseado na importância das atividades e resultados das auditorias anteriores. Então, na auditoria anterior, eu registrei uma não conformidade no processo de RH. Então, nessa auditoria, eu tenho que colocar o processo de RH para ser auditado. Nós temos um sistema que nós auditamos, no mínimo, na regra, no mínimo uma vez ao ano, a gente audita todos os processos do SGQ, no mínimo uma vez ao ano. Mas, alguns, na auditoria externa, eles auditam o processo de qualidade, todas as auditorias. Geralmente, eles auditam qualidade, produção e laboratório em todas as auditorias, para ver o que está acontecendo. E os outros processos, eles auditam auditoria, numa auditoria alguns processos, noutra auditoria outros processos. Agora, então, se teve problema, ele vai olhar aquele processo. Então, quais processos que serão auditados na próxima auditoria externa? Com certeza será auditada a qualidade, com certeza será auditado o laboratório, com certeza será auditado dos processos produtivos. Pode ser que lá na metalurgia ele vá, numa auditoria, ele vá nos fornos lá em cima, e na outra auditoria ele vai na fundição e usinagem. Pode ser que, né, porque ele divide, eu não sei. Então, se ele foi no forno, nos fornos na última vez, ele vai em fundição e usinagem dessa vez. Se ele foi em fundição e usinagem da última vez, é certo que ele vai nos fornos. Ah, mas teve uma não conformidade lá na fundição. Ele vai no forno, mas vai ver a não conformidade da fundição. Então, tem que preparar todos os processos, porque ele pode, lá auditando a qualidade, pode querer ver algum documento daquele setor, daquele outro processo, tá? E também, quando você estabelece o programa de auditoria, você olha isso. Também descrever métodos de seleção e avaliação periódica de auditores internos. Como é que a gente avalia periodicamente os auditores internos? Nós temos uma regra na empresa, não sei se isso está escrito no procedimento. Nayara, depois você olha para mim. Nós temos uma regra no procedimento de auditoria interna, tá, Nayara? Olha para mim se lá está escrito, nós temos uma regra que para você permanecer como auditor interno, você tem que ter feito auditoria interna, pelo menos o processo no último ano, parece. Sabe? Você tem que ter auditado para você permanecer como auditor interno, senão você sai. Para seleção, a gente tem algumas regras, né? Mas tem avaliação periódica. E reter informação documentada. Então, para isso, nós temos o programa, nós temos os relatórios de auditoria e nós temos também um registro que está lá a qualificação dos auditores, está lá anotado quem são os auditores internos em cada empresa. No item 9.3, ele fala de análise crítica pela direção. É interessante que ele fala que, primeiro, que tem que ter análise crítica a intervalos planejados. Não fala que tem que ser a intervalos contínuos, não tem que ser de 6 em 6 meses, não tem que ser de 3 em 3 meses, mas tem que estar planejado. Nós temos na empresa um formulário que a gente preenche, vira um registro. O formulário se chama programação, como é que é? O sistema de gestão da qualidade. Eu não lembro exatamente o nome, mas tem um formulário
que tem a programação, que ele tem as auditorias, todas as auditorias internas, quando vão acontecer, as auditorias externas, quando vão acontecer, quando acontecerão as análises críticas da alta direção em cada unidade e o planejamento estratégico. Esse documento é corporativo. Eu mostrei ele para a Nayara o dia que eu fui lá acho que mostrei. Na segunda-feira tenho esse formulário e ele está lá como está programado e ele é mandado, é feito aqui na corporativa e é mandado para as unidades saber quando que terá auditoria interna, quando terá auditoria externa, quando terá por quê. Antes da auditoria externa, você atualiza o planejamento estratégico, atualiza, faz auditoria interna e faz uma ata de ARRAC, faz uma análise crítica da alta direção antes da auditoria externa. Então, se não fez ainda, tem que fazer antes da auditoria externa. Por isso, nós temos que fazer isso tudo. E a auditoria externa está chegando, então tem pouco tempo para resolver tudo isso. Agora, tem que considerar as entradas e saídas da análise crítica especificada na norma. Então, lá na norma fala que você tem vários itens que tem que colocar, então você tem que considerar tudo isso. Então, por exemplo, a norma fala que você tem que considerar os resultados de auditorias anteriores. Então, você tem que fazer uma análise do que aconteceu nas auditorias anteriores, tá? E a análise crítica não necessita ser realizada como uma reunião. É um formato que a gente usa, é recomendado, uma reunião, mas a análise crítica tem várias coisas, a gente tem um negócio que a gente chama de relato, que a gente pega tudo que aconteceu e leva para um grupo para analisar o que é que está acontecendo. Nas unidades, tem algumas pessoas que fazem essa análise crítica, depois a gente junta tudo e a alta direção, a gente faz essa análise crítica junto com a Adriana. Às vezes a gente olha com o Farid e a gente faz essa análise crítica, tá? E tem que elaborar um programa ou ter a periodicidade para a realização dessas análises. Então, a gente tem essa análise crítica, está lá, além de ser intervalo planejado, você tem que ter o que vai analisar lá. E elaborar uma pauta padrão contendo todas as entradas e todas as saídas. As saídas, ele fala, principal da análise crítica é o plano de ações, o que a gente vai fazer disso aí. Manter a pauta, periodicidade e resultados da análise registrados. Eu tenho que ter essa ata, é o registro do que eu faço, tá? Agora nós vamos partir para o item 10. Antes de chegar no item 10, vamos voltar aqui. Pergunto: alguém quer complementar alguma coisa em relação ao item 9? Ficou mais claro? Alessandro escreveu aqui. Aqui no comercial nós temos uma planilha que observamos a movimentação das vendas, criamos meta e desenvolvemos estratégia para estar sempre aumentando o faturamento da empresa, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa que em relação ao item 9? Ficou claro para vocês aí? Fala agora ou cale-se para sempre. Fala, Ana. É só uma dúvida aqui que me surgiu, que como eu não tenho conhecimento, auditoria interna pode ser feita, tipo assim, um auditar o setor do outro, é isso? Como é que é? Um auditado? Auditoria interna, tipo assim, a Tânia audita compras, por exemplo. É assim que funciona. E a auditoria externa? Quem que audita? Auditoria externa vem um auditor do organismo certificador para fazer. No nosso caso, o organismo certificador se chama BV, antigamente chamava BVQI, Bureau Veritas. O BV, porque nós contratamos o BV, o nosso certificado é dele. O certificado, ele vale por 3 anos. Só que durante esses 3 anos, o organismo vem a cada 6 meses para ver se nós continuamos fazendo, porque o nome dele que está em jogo, tá? Beleza. Então, a gente tem auditoria externa a cada 6 meses. Nós temos uma auditoria que chama auditoria de certificação, que é a auditoria para fornecer o certificado, dizendo que a empresa tem tudo para atender os devs. Aí depois tem a auditoria de recertificação nas unidades. Por exemplo, Ana, se você quiser certificar a sua unidade aí, ela seria uma auditoria de
certificação, porque vocês ainda não são certificados. Agora, na fertilizantes, grafite e metalurgia, se tiver auditoria, é de recertificação. A cada 3 anos, o organismo certificador manda para fazer uma auditoria de recertificação, que é de validação do certificado, que renova. Nessa auditoria, audita todos os processos. Nas unidades vai acontecer no final do ano que vem, provavelmente setembro, outubro do ano que vem. O certificado vale até novembro, mas nós temos que fazer antes, porque se tiver qualquer problema, nós temos que ter tempo para resolver o problema, tá? Só que durante o certificado vale por 3 anos, mas tempos em tempos eles vêm para olhar se a gente está fazendo as coisas, se está mantendo. Nas nossas unidades, nós estabelecemos um sistema que funciona assim. No início do ano, o auditor vem no escritório e audita as unidades daqui. Então, ele audita, ele pega os documentos e audita, vamos dizer assim, remotamente, né? Ele vem no escritório e vê o que está acontecendo. Mesmo antes de pandemia, a gente já usava o Skype para isso, sabe? E aí ele audita os processos daqui do escritório. E no final do ano ele vai nas unidades. Então, esse ano ele fica um dia inteiro na fertilizantes, um dia inteiro na metalurgia. Então, e fica 2 dias auditando a grafite. Como é que funciona? De manhã ele viaja para uma das unidades, por exemplo, viaja para a metalurgia, aí audita a metalurgia de tarde e no outro dia de manhã. E aí viaja para fertilizantes, audita de tarde e de manhã, e viaja de noite e volta para Belo Horizonte. Na grafite, eles viajam um dia para lá, fica 2 dias auditando, e no outro dia viaja de volta. Tá? E a empresa tem que pagar, e não é barato, para esse auditor ir lá, e paga também a viagem dele, paga a passagem de avião, manda levar, é responsável por estadia, é responsável por alimentação, por tudo do auditor nesse período, além de pagar caro pela auditoria. Agora, o que acontece? Se ele chegar lá e ver que alguma coisa não está legal, dependendo do que ele viu, ele registra não conformidade e ele pode simplesmente aceitar que a gente mande para ele o plano de ações do que eu vou fazer, se for uma não conformidade que ele chama de menor. E a gente manda o plano de ação. Quando é na próxima auditoria externa, ele verifica a eficácia, se o que eu prometi fazer, se eu fiz e está funcionando. Aí, mas acontece que ele pode chegar e achar uma não conformidade tão complexa que ele pode pedir uma auditoria que é chamada de auditoria de follow-up. Não estava prevista, mas mesmo assim ele vai para ver. Daí a gente tem até 3 meses para fazer essa auditoria de follow-up para ver o problema. Já aconteceu de termos auditoria de follow-up para todo lado. Todas as unidades já teve auditoria de follow-up. Ou seja, a gente tem que pagar de novo. Então, é bom a gente arrumar tudo para ele não achar não conformidade. Por quê? Deixa a gente achar não conformidade na auditoria interna. Porque a não conformidade de auditoria externa dá trabalho que não acaba mais. É melhor que não tenha. Ficou claro? Dá trabalho e é caro, então tem que arrumar antes, né? É bom a gente arrumar antes. E dá trabalho, exatamente, né? Porque você tem que resolver muito bem. Tá? Obrigada. Você está vendo como é que é importante vocês perguntarem? Que aí eu lembro de responder e eu vou falando o que acontece. Então, não tem que ter medo de perguntar. Eu estou aqui para isso, para que vocês saiam daqui entendendo bem como é que é a história de auditoria interna na empresa, né? Que vocês sejam bons auditores internos. Tá? Ok? Tirou a dúvida toda, Ana? Sim, esclarecido. Tá bom. Uhum. Da interna até que eu não tinha muita dúvida, né? Mas da externa eu não sabia que funcionava assim, não. Eu tinha essa curiosidade de saber quem fazia auditoria externa, tá? Pronto.
Respondido, né? Isso, muito Nós bem temos, respondido. nós temos um auditor que nesse ciclo nós escolhemos esse auditor, o auditor externo, ele não pode ser qualquer pessoa, ele tem que ter qualificação. Não é qualquer pessoa que vem auditar lá no organismo externo, né? Então, escolhemos aí, nós temos um auditor que chama Arley, ele é muito bom. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ver o Arley auditando, observa o que ele faz para você aprender como auditar, como auditar a auditoria interna. Tânia, você já foi auditada pelo Arley. Você observa como é que ele age? Você está entendendo algumas coisas agora? Com certeza, já fui auditada por ele várias vezes, né, Sônia? Não foi nenhuma nem duas. Mas eu gosto do Arley, eu gosto dele. Ele é Acho ele um muito bom ótimo auditor, auditor. né? E ele tentou com você buscar aquele item 7.2 lá, a competência, não tentou? Tentou, E achou, né? com certeza. Pois é. Clebston, você já foi auditado pelo Arley, não é, Clebston? Já, Sônia. Umas 3 ou 4 oportunidades, se não me engano. E aprendeu com ele, não aprendeu a ser auditor melhor? Com certeza. Uhum. Além de auditar, Alessandra, ele dá boas dicas, né, para a pessoa. boas dicas para a pessoa, né? O auditor, gente, ele vai lá, ele não vai lá para registrar não conformidade. Ele vai buscar as conformidades, tá? E aí, quando ele vê alguma oportunidade de melhoria, alguma coisa que já viu no outro lugar, alguma coisa, ele fala, ó, gente, isso aí é uma coisa que você pode fazer, implantar, isso é um problema, né? Por isso, Sim. boas oportunidades de melhoria ele já deu. Você foi auditado no laboratório algumas vezes por auditor externo, né, Clebson? Não só no RH, né? Já. Se não me engano, foi laboratório por ele também lá, uma vez. Ele também te auditou, né? Hum. Tinha outra. Acho que você foi auditado pelo Siqueirinha também, pelo Siqueira. Já. Lembra? Né? Lembro. Ô, Alessandra, você estava chegando na empresa, você ou o Jaime, não sei, e aí foi auditado em vendas esse ano, no início do ano, né, Alessandra? Sim, estava chegando na empresa e já estava tendo auditoria. E aí, como é que foi? Você viu como é que ele age? Foi legal? Vi, foi bastante interessante, porque a gente até acabou tendo ideias, né, para a gente implementar aqui no departamento, né, e até uma forma também de organizar, igual organizar pastas, né, conforme também a saída dos produtos, uma série de coisas, aumentar as vendas. Então, foi bem interessante. E ele é muito legal, né? O Arlen é bem bacana. E ele ainda A pessoa... colocou um desafio aqui também. Eu estava até comentando com o Jaime aqui. A Né? gente está Pois é. tentando, na hora que ele vier aqui, eu vou até comentar com ele. Ele irá aí no início do ano que vem. Certo. E com certeza ele vai lembrar do que ele deu de ideia e vai Pois olhar é. o que vocês fizeram. Estava lembrando disso aqui. Temos um Ele vai, desafio para dar resposta. ele vai querer ver se você implantou ou não. Agora, a ideia dele você não é obrigado a implantar. Não, sim. Mas Sim. geralmente eles só dão ideias boas, né? Exatamente, vale a pena implantar. Exatamente. Né? Aproveita, Alessandra, que você está aí, e me conta o que você entendeu do item 10. O item 10 é Item 10 melhoria. até uma questão do que o Jaime tinha colocado a respeito de não conformidade, né? Do que a gente passou há pouco tempo agora, né? Que tivemos uma reclamação aí de um cliente importante e a gente teve que tomar uma ação Ações. para poder corrigir, imediatamente. E aí chegou lá e não era uma não conformidade, na verdade, né? Mas a gente tem que estar sempre atento a isso e pronto para agir, para não levar adiante, não repetir essas não conformidades. É isso que está lá no item 10, né? Tem problema, tem que resolver, né? É isso aí. Né? Tem problema, tem que resolver. Ô, Danilo, o que você entendeu do item 10? Sônia, aqui no item 10, a gente entrou no consenso sobre as melhorias, né? As oportunidades sempre estão melhorando.
corrigir, prevenir e reduzir efeitos desejados. Esse é o item que destacou bastante aqui. E controlar para não se repetirem os erros e lidar com as consequências que sempre está buscando melhorar. Então, se todos os setores da empresa estão ligados a isso, sempre devemos melhorar tudo. E já que você falou que vocês chegaram num consenso, alguém de vocês aí, Ronaldo, Maria, Marcelo, alguém quer complementar alguma coisa aí do que o Danilo falou em relação ao item 10? Não acho que eu complementar, mas mostrar mais ou menos o que eu entendi, foi que o item 10 reforça que a empresa deve estar sempre buscando por melhorias, especifica algumas formas de lidar com as não conformidades e também fala sobre a necessidade de evidenciar as não conformidades e as correções tomadas para evitar que elas se repitam. É basicamente o que eu tinha falado. Aí vocês estão começando a entender por que tem que olhar os RNC, por que eu tenho que olhar essas coisas, né, Danilo? Tem várias coisas lá que a Kelly deve ter te explicado bem aí quando ela foi aí, né? Tá certo. Maria, Ronaldo, alguém quer complementar mais alguma coisa ou tá bom? Não, nós discutimos, né, quando nós entramos no consenso, exatamente isso. Discutimos juntos aqui no grupo, chegamos nessa definição. Então, se eu falar que você só repetir o que o Danilo já tinha falado. Tá certo, tá bom. Maria quer fazer alguma colocação ou não? Podemos passar para outra. Oi, Maria. Não, é isso mesmo que eles falaram. A gente conversou direitinho juntos. Tá bom. Mas vocês entenderam bem o item 10, né? Sim. Ô Anderson, o que você achou do item 10? Você gostou? O que marcou para você no item 10? O item 10 eu achei um item muito bom, né? Porque ele fala de melhorias. Fala que a organização deve solucionar oportunidades, implementar quaisquer medida para atender requisitos de cliente. Também fala de ação corretiva, né? Quando encontrada uma não conformidade. Medidas como ação preventiva também, para impedir que essas não conformidades ocorram no futuro. E falando que a organização deve buscar melhoria contínua, sempre melhorar. Pois está atendendo a um dos princípios de gestão da qualidade, que é melhoria, né, Anderson? O Exatamente. item 10 inteiro tem a ver com o item de melhoria, né? Beleza. Ô, Joãozito, o que você entendeu, gostou aí? O que marcou para você aí do item 10 da norma? Gostei sim. Quando fala sobre não conformidade, alguma coisa está errado, né? Na verdade, quando encontra não conformidade, tem que ser melhorado e tem que ser corrigido. Isso independente que seja na qualidade, assim como também na minha área, né? Se tem uma não conformidade ali de segurança do trabalho, alguma coisa está errada. Então, a ação corretiva tem que ser essencial e essas melhorias têm que vir contínuo, tem que estar sempre melhorando e buscar sempre estar alguma coisa eficaz para que não venha a acontecer essas não conformidades. É isso aí. Ô, Ana, ainda dentro daquilo que eu te falei do auditor lá, ele vem sempre, ele tem que vir na empresa para ver se a empresa está melhorando. Não tem jeito, a empresa tem que estar melhorando, sabe? Tem que mostrar, demonstrar melhoria contínua. E me conta aí o que você achou do item 10, Ana. Sônia, eu fiz um resuminho seguinte. No geral, é a melhoria do que não está nas conformidades, correção e busca de soluções eficazes que levam aos resultados almejados. Certamente. Se você vai melhorando, que aí você vai melhorando, vai conseguir lá obter o que você quer lá no começo, né? Clebston, o que você acha, o que você viu aí do item 10 que marcou para você, o que você fez? E Neiane, vai colocando para a gente ali o que você viu do item 10, escreve lá. Clebston. Nossa, é basicamente essa questão aí, assim, em busca da melhoria contínua, né? Seja ela por implantando novos equipamentos,
funcionários capacitados. No meu entender, esse é o item que mais, embora todos vá nessa direção, né, mas é o item que mais foca ali no cliente, que é melhorar serviço, produto, para atender cada vez melhor o cliente. Razão Na por- verdade, viu, Clebson, eu complemento, não é atender melhor o cliente só, não. É atender melhor a política da qualidade, sabe? Atender todos os pilares, porque é melhorar, atender melhor o cliente, mas atender melhor também os sócios, acionistas, melhorar a lucratividade, né? Melhorar para os colaboradores e melhorar para a própria empresa como um todo. Porque se a empresa melhora, melhora para todo mundo. Você, Clebson, que está aí nessa empresa há tantos anos, você lembra as dificuldades que a gente tinha antes e o quanto que já melhorou. Até equipamento de segurança era dificuldade para ter no começo, não era? sim, ou na outra realidade. A empresa hoje é totalmente mudada do que era 15, 20 anos atrás. E, Melhorou e, bastante. e melhorando isso, não melhorou muito para todos os funcionários? É, é, realmente, essa melhoria refletiu para todas as partes interessadas, né? É, acaba Funcionários, melhorando, né? Melhora comunidades, para um, melhora comunidade, para outro. sim, É. certamente. Né? Você é uma pessoa que viu a melhoria, o que que a ISO trouxe, o que que vem trazendo para a empresa essa melhoria como um todo, né? Porque a empresa vai tendo condição vai melhorando, vai tendo condição de investir em equipamentos e tudo, vai melhorando o processo como um todo, né? A Neiane escreveu. Aham, beleza. A Neiane escreveu que o SGQ deve ser aperfeiçoado e deve amadurecer com o tempo. Logo, é preciso que o SGQ deve considerar o resultado de análise crítica e avaliações realizadas pela autodireção sobre o desempenho do sistema de gestão da qualidade, verificar quais as oportunidades de melhoria observadas, quais devem ser abordadas para alcançar a melhoria contínua. É isso aí. Lembrando, em cima do que você falou, Neiane, ô, Nayara, lembra que eu mostrei para vocês aqui o exemplo do planejamento estratégico e que eu falei que aquilo que estava em vermelho lá precisava colocar tudo em azul? Aquilo que está em vermelho lá no planejamento estratégico foi uma melhoria de uma análise que a gente fez. Quando a gente fez a análise do planejamento estratégico, na análise crítica da alta direção que a gente fez com a Adriana, estava eu, a Graciele, e fizemos isso com a Adriana, nós vimos algumas melhorias que precisavam, sabe? E foi bem interessante. Ô, Jaime, o que que você compreendeu aí do item 10? O que que você que destacou para você, o item 10? Tá, são, na verdade, assim, as ações, né, que a gente tem que fazer em busca da melhoria contínua, né, tentar dar uma solução quando houver uma reclamação, na verdade, é evitar que exija uma reclamação. Então, sempre reportando ao setor de qualidade, ao setor de produção, né, o feedback que a gente tem dos clientes, porque quando a gente faz uma venda que passa uma semana que ele recebe a mercadoria, a gente entra em contato para saber se a mercadoria chegou, né, de acordo com o que eles querem, se o certificado está atendendo, se tem alguma melhoria, se tem alguma reclamação. E aí todo esse feedback a gente passa sempre lá para as unidades, né? Falando, ó, gente, pessoal, tá certinho, a mercadoria chegou em perfeito estado e automaticamente, né, os pedidos vão aumentando gradativamente, né? Então a gente mantém sempre uma parceria aí, busca melhoria contínua para todo mundo, tanto no nosso processo quanto no deles, né? Também não é. E eu me preocupo, né, até junto com a Alessandra, de montar assim, uma questão de entregas de pedidos mediante a quantidade de veículos, né, um mínimo possível por dia, né, para também o pessoal não trabalhar loucamente, né, igual a gente tem as questões lá na Bahia de clima, né, às vezes começa a chover e aí às vezes eu tenho 5 caminhões para carregar e eles não conseguem carregar por causa né, molha a estrada, da lama, então tem uma série de restrições. É interessante que você vai pensando o sistema e vai melhorando, né, Jaime? Exatamente, mas assim, eu não estou lá, mas eu procuro saber quais são as dificuldades que eles têm lá para eu tentar melhorar da melhor forma o meu trabalho e eu conseguir
ter uma logística de carregamento e de entrega para o cliente muito mais rápida e automaticamente eu entrego mais rápido. Na outra semana eu já estou entrando em contato com o cliente para saber se tem mais programação ou não e gradativamente, né, as vendas vão melhorando. Melhorando. É interessante, Jane, você falou uma coisa, problema da entrega e tudo, da chuva, lá na Bahia, é muito interessante lá em Maikinique, porque as chuvas daqui do sul terminam lá. A nossa chuva aqui é de agosto, de outubro a março. E termina lá, né? São as águas de março, fechando o verão, né? Termina lá. E as águas as águas que começam no Nordeste, a chuva começa lá, sabe? Então termina lá e começa lá. E a chuva no Nordeste é de abril a setembro. Então é muito interessante que lá chove só o ano inteiro. Então você tem que estar atento a isso. Tem, a Né? gente mantém contato todo dia de manhã, né? A gente manda um bom dia para todo mundo, pede, E olha né? como é que Como tá, é que é né? o andamento. É parceria sempre, né? Eu melhoro o meu trabalho, tento facilitar a vida deles, né? De todo mundo, facilitando a vida deles, eles trabalham melhor, têm mais eficácia, e aí a gente consegue inserir mais pedidos e sempre trabalhando uma balança bem equilibrada, para não falar assim, pô, o pessoal está só vendendo por vender. Não, eu não estou vendendo por vender. Eu tenho que vender, claro, né? A empresa, a diretoria cobra isso, mas eu preciso também que eles carreguem e façam as entregas e as transportadoras também tenham um feedback bom dos clientes, porque aí... Para tudo funcionar adequadamente, né? Exatamente. Olha só, inclusive, eu estou procurando aqui, você falou na chuva, e eu estou procurando é o seguinte, a norma, eu já contei para vocês, que ela foi revisada, ela é revisada de tempos em tempos, você faz uma análise para ver se tem alguma revisão. E aconteceu uma coisa interessante, o seguinte, a norma continua com a versão 2015. Entretanto, a, agora, este ano, saiu uma nova, que não está na norma que vocês têm, saiu uma nota e considerações sobre mudanças climáticas nas normas do sistema de gestão. Final de fevereiro de 2024, o IAF e a ISO publicaram um comunicado para destacar a publicação de emendas sobre as mudanças climáticas nas normas do sistema de gestão. Uma série de normas serão alteradas através da emenda, inserindo a necessidade de que as organizações auditadas considerem os efeitos das mudanças climáticas na sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do sistema de gestão da qualidade da empresa. A empresa deve demonstrar nos itens 4.1 e 4.2 da norma que considera os aspectos de mudanças climáticas nas questões internas e externas que podem afetar a eficácia do sistema de gestão. Como a intenção geral dos requisitos não será alterada, não será necessário que as empresas já certificadas façam nenhuma atividade extraordinária, mas sim que revejam os requisitos 4.1 e 4.2 e avaliem se os aspectos relacionados às mudanças climáticas foram considerados. Se não foram, as empresas precisarão reavaliar e considerar esse aspecto para que os auditores avaliem na próxima etapa da auditoria. Então, o Arley já nos alertou na auditoria externa que nós temos que incluir no nosso planejamento estratégico. Nayara, por favor, anote isso para verificar o planejamento estratégico das 3 unidades, se foi incluso o item mudanças climáticas, o que isso pode afetar. Na Grafite, e também analisar lá na SWOT os aspectos externos e internos, o que isso pode afetar, e pensar em registrar ações que nós
fazendo para evitar que uma mudança climática possa nos afetar. Isso que você faz, Jaime, é uma ação. Por quê? Porque é uma mudança climática. Se choveu ou não choveu, tem uma ação para poder registrar lá, tá? Então, mudança climática nossa, foi até interessante que a auditoria aconteceu no início de maio, foi logo depois que tinha tido a as enchentes lá no Rio Grande do Sul, e nós pensamos, por exemplo, será que enchente no Rio Grande do Sul afeta a grafite? E nós vimos que podia afetar, uma vez que tem cliente lá no Rio Grande do Sul, tem cliente lá na Argentina, e os carros passam pelo Rio Grande do Sul para levar o produto até a Argentina, não é isso, Jaime? Sim, exatamente. Nós tivemos alguns atrasos, né, com clientes que mercadorias ficaram retidas, né, em São Paulo, porque eles não poderiam estar recebendo, mas aí a gente, em contato com essas transportadoras, né, nós teve alguns títulos até que a gente segurou, né, até para eles não vencer, né, no pátio das transportadoras, mas a gente também acaba assim, eu te falei, eu sempre mexi com logística, então eu sempre me preocupo assim, chegou no cliente, para mim é quase o final do processo. Porque eu, brincando ou não, eu trato um pouco a logística reversa, né? Que é trazer as informações, as situações para a unidade que partiu todas as informações, né? Para a gente ter uma segurança e poder, cada um dar a sua opinião e ajudar também da melhor forma, como a gente pode melhorar para os próximos. E isso nós vamos, assim que nós vamos melhorando o nosso sistema de gestão, sabe? Isabela e Fabiane, vocês já colocaram sobre o item 10? Acho que não, né? O que vocês entenderam aí do item 10? Ô, Sônia, a gente Oi? falou o 9 e o 10 junto. Ah, tá, beleza, foi verdade. Foi verdade. Tá certo. Quem ainda não colocou? Nayara. Nayara, o que você entendeu aí do item 10? Eu acho que um resumo aí do que todo mundo falou, o item 10 fala sobre a melhoria contínua, né? Então, eu acho que aí a organização ela tem que estar de acordo com o SGQ, de acordo com as normas da organização, e aí ela consegue atingir esse objetivo que é o da melhoria contínua. E aí, os documentos que eu acho que se enquadram, assim, para a gente poder fazer essa avaliação, seria a medição da análise de melhorias e também estar sempre verificando aí o RNC. Os RNCs nós temos também, acho que chama RAP, Registro de Ação Preventiva. Ah, não, chama Gestão de Risco, um Gestão de formulário. riscos. Nós temos um plano de ações e nós temos plano de ações de riscos e nós temos também um formulário de risco. Registro, não esqueci o nome aqui agora, mas tem um formulário para risco. Antes ele chamava RAP, Registro de Ação Preventiva, mas agora ele chama não sei o que de risco, porque a norma, depois da versão 2015, está tratando o quinto. Deixa eu passar para vocês, compartilhar com vocês aqui o que é a minha versão, para vocês ficarem mais, compreender melhor ainda o item 10 que vocês já estudaram, né? Então, tá aparecendo aí o compartilhamento, o item. Olha só, nós planejamos no item 6, fizemos no item 7 e 8, verificamos no item 9 e no item 10 eu vou agir. E aí tem a melhoria. A ação pode ser para corrigir o problema ou pode ser simplesmente uma ação de melhoria. Não tem que ter tido problema para poder agir. Mas também nós vamos ter ação de risco, né, nesse o item 10, ok? O que é que nós temos aqui? Primeiro, o foco da melhoria em conhecer quais são os requisitos do cliente, em aumentar a satisfação do cliente. Gente, a norma não fala em satisfazer o cliente, é muito pior. Ela fala em aumentar a satisfação do cliente e procurar melhorar o desempenho do sistema de gestão da qualidade, né? Que eu vou melhorando
é assim que eu vou, o desempenho, eu vou melhorando a empresa como um todo. No item 10.2, ele fala de não conformidade e ação corretiva. Depois hoje nós vamos fazer o exercício que nós deixamos para vocês, que tinha definição, lá tem a definição de ação corretiva. E quando tem ação corretiva, você não adianta só resolver o problema. Nós temos duas coisas diferentes: correção e ação corretiva. Correção é atuar no problema, e ação corretiva, a norma quer que você descubra qual é a causa raiz para eliminar essa causa para o problema não acontecer mais. Imagina que você chegou e tem um lugar que está molhado. Você vai lá e seca esse lugar. Você está resolvendo o problema, corrigindo o problema, a correção. Mas você descobre, você analisa por que aqui está molhado. Ah, porque tem uma torneira que está com uma bucha estragada e está vazando aqui. Aí eu vou trocar a bucha da torneira, eu estou fazendo uma ação corretiva, que eu estou evitando que aquele lugar volte a ficar molhado. Então, o que a norma quer? Que a organização reaja à não conformidade e avalie a necessidade de alguma ação para prevenir que isso volta a recorrer, volta a acontecer de novo. Eu vou eliminar a causa raiz. Para analisar a causa, geralmente a gente faz o que a gente chama de uma ferramenta que é 5 porquês. A gente pergunta, mas por que aconteceu isso? Mas por que aconteceu? Vai perguntando por quê até chegar à causa raiz. E eu tenho que analisar a eficácia da ação tomada. Eu corrigi lá a torneira e troquei a bucha. Será que continuou com o problema? Será que voltou a ter o problema? Eu tenho que olhar a extensão. Será que tem mais algum lugar que a torneira está vazando? Tá? Então, isso é avaliar a eficácia da ação tomada também. Estabelecer uma sistemática para o tratamento de não conformidade à ação corretiva. Recomenda-se um procedimento documentado, mas não é obrigatório ter um procedimento. É obrigatório que você registre as não conformidades. Nós temos um procedimento de ação corretiva e ação preventiva, e medição, análise e melhoria, onde a gente trata isso. Tem que ter registro e tratamento das não conformidades e tem que estabelecer ações corretivas, tá? No item 10.3, ele fala de melhoria contínua, melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGQ. E para a melhoria, eu tenho que considerar saída de análise, avaliação e análise crítica pela direção, tá? Então, quando eu vou não faço uma análise crítica da alta direção, eu vou trazer melhoria contínua para o sistema de gestão, tá? Alguma dúvida em relação à norma como um todo? Tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês querem comentar, algum comentário geral? Porque nós estamos terminando a interpretação da norma, agora nós vamos partir para entender, para passar para a auditoria. Inclusive, eu vou mandar para vocês um outro PowerPoint, né? Da segunda parte, a parte 2, que eu mandei só da parte 1. Alguém tem alguma coisa que não compreendeu, que quer comentar da norma como um todo? E nós vamos partir para o exercício que ficou para vocês fazerem, que era o exercício do vocabulário, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Podemos partir para o exercício? Nós tínhamos era o exercício 2 em algarismo romano, que era para cada afirmação sobre a norma ISO 9001/2005. Não é esse não. Responde se é verdadeiro ou falso, é o item, é o exercício número... Espera aí. Ficou 3, Sônia. 3, né? É. E era para vocês o vocabulário, pedir para vocês lerem todo o vocabulário, ler os 31 itens
e tem 10 itens que eu pedi para vocês colocar o número. Nós até fizemos o 2 para mostrar para vocês, né? Ok? O, o, Ana, já que você falou que ficou o item 3, me conta aí. No item 1, você respondeu qual era o item que era é, parte da gestão da qualidade focada no estabelecimento dos objetivos da qualidade e que especifica os recursos e processos operacionais necessários para atender esses objetivos. Essa é a definição de quê? Qual item lá? Eu coloquei planejamento da qualidade. Exatamente, o item 20, planejamento da qualidade. Alguém colocou outro item que não o item 20? Se colocou, tá errado. É o item 20. A Ana acertou isso aí. Tá bom? Agora vamos para o item 2. Eu já respondi que é o item 24, né? Agora o item 3. Parte da gestão da qualidade focada no aumento da capacidade de satisfazer os requisitos da qualidade. As meninas lá da Fertilizantes colocaram qual item? Isabela e Fabiane, para esse item, para o item 3. A gente colocou o item 17, Sônia, melhoria da Não, qualidade. você pulou, é o 2, velho. Não, é o 3, Carolina. Ah, tá. Acho que você pulou o 3. 2. Só um pouquinho. O item 2 eu respondi para vocês para explicar o Isabela. Ah, entendi. Né? O item 2 eu já tinha falado, então é o 24, né? O item 2 eu já falei que era grau em que o conjunto de características inerentes em um objeto satisfaz a requisitos, era o item 24, que era a qualidade. Aí vocês colocaram melhoria da qualidade, que é definida assim, né? Melhoria da qualidade, certo? Isso. Beleza, perfeito. O pessoal da metalurgia colocou. Alguém colocou alguma coisa diferente do item 24 no 2 e diferente do 17 no item. Do 17 no item. Oh, meu Deus, no item 3? Não, né? Alguém colocou, não, né? Tá. Pessoal da metalurgia, para o item 4, parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos requisitos da qualidade. Qual item que é esse? Controle da qualidade. Qual é o item que está escrito controle da qualidade? É o item 7. Controle da qualidade. Então, a definição de controle da qualidade é isso. Parte da gestão da qualidade focada no atendimento dos requisitos da qualidade. Alguém colocou algum item diferente do item 7? Não. Nayara e Tânia, vocês duas aí, no item 5. Efeito da incerteza, qual item que está a definição? Diz que é efeito da incerteza. Definição de quê? Ô, Sônia, a gente colocou o 29, riscos. Risco, exatamente. Definição de risco é efeito da incerteza. Ele até explica que o efeito é um desvio esperado, positivo ou negativo, e incerteza é estado de deficiência de informação, de compreensão ou de conhecimento relacionado a um evento. Qual que é a consequência e a probabilidade, né? Então, definição de risco, efeito de uma incerteza. Tem alguma incerteza, isso pode ser um risco, né? No item, nós estamos no item 5. 5. O item 6, o Joãozito, o que é o que você colocou? Parte da gestão da qualidade focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade serão atendidos. Você colocou qual item? Tem que abrir o microfone, Joãozito. Ou você não fez? Pode não ter feito. Ah, tá, Sônia, é porque tinha uma pessoa que veio pegar um tá negócio. bom. O item 6, você colocou o quê? Qual item? Eu coloquei o item 3. O item 3. Que está escrito lá, parte da alta gestão. direção. Não, não é alta direção, não.
Ué, Olha só, está escrito aí. Deixa eu voltar aqui no exercício, tá? Está escrito aqui. Item 6. Ah, não, peraí que eu estou no lugar errado. Eita. O item 6 está escrito: parte da gestão da qualidade focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade serão atendidos. Nayane, não. Nayane, você colocou qual item para isso? Escreve aí para nós. Colocou 13. Garantia da qualidade. Olha aí, Joãozito. Se garantia da qualidade não está escrito exatamente desse jeito. O que é garantia da qualidade? Garantia da qualidade é parte da gestão da qualidade focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade serão atendidos. Essa é a definição de garantia da qualidade. Tá bom? Depois que você errou, você nunca mais vai errar isso. Nunca mais você vai esquecer. É assim, desse jeito. Anderson, você colocou aí para o item 7. O que você colocou para o item 7? O item 7 fala que é. Deixa eu ver aqui o item 7. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade. Você colocou qual item, Anderson? O 14, gestão de qualidade. Exatamente, o 14 está escrito, né? Gestão da qualidade. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade. Alguém colocou algum item diferente do 14 aí? Ô, Jaime e Alessandra, o item 8, necessidade ou expectativa que é expressa geralmente de forma implícita ou obrigatória, no item 8. Vocês colocaram qual item? 26, requisito. O item 6, requisito. Isso. Não, o item 6 é conformidade. Não. Não, é o 8. 26. É o 26. Ah, 26, requisito. desculpa. 26 é requisito, necessidade ou expectativa que é expressa geralmente de forma implícita ou obrigatória. Então, é isso aí que é a definição de requisito. Item 9, aquilo que é buscado ou almejado no que diz respeito à qualidade. Clébiston, você colocou para o item 9 o quê? 19, objetivo da qualidade. 19, objetivo da qualidade. Exatamente, aquilo que é buscado ou almejado no que diz respeito à qualidade. É a definição de objetivo da qualidade. O item 20, o item 10, percepção do cliente quanto ao grau do qual os requisitos foram atendidos. Quem não respondeu nada? Ana, já respondeu um, né, Ana? Quem não respondeu nada? Todo mundo respondeu, né? Anderson também já respondeu, né? Pessoal da metalurgia aí, já que vocês são 4, o que vocês fizeram no item 10 aí? Percepção do cliente quanto ao grau no qual os seus requisitos foram atendidos, vocês acham que é qual item? Item 27. 27, satisfação do cliente, exatamente o item 27. Agora eu quero saber, vocês leram o item, as definições dos 31 itens? Ficou alguma dúvida? O que a norma define como verificação, validação, processo? A definição aí tá, nós pegamos 31 itens, termos e terminologias da ISO 9001, a ISO 9001 tem várias, define não só esses 31 itens, mas várias coisas. Nós temos na empresa a ISO 9000. Se alguém quiser saber o que é escopo da auditoria, vai lá e vai ver a definição, que é a abrangência e limites de uma auditoria. E outras coisas. Ficou claro para vocês o que é a definição e essas definições aí? Ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida no exercício? Não? Então, nós podemos passar para vocês fazerem agora um exercício. Vocês vão fazer o exercício de número
4, né? Responder as questões relativas à empresa e diga qual cláusula da norma trata do tema. O exercício 4 tem 7 itens, né? E vocês vão fazer o exercício 4, são 7 itens. Hoje vocês vão fazer. E amanhã nós vamos pegar a resposta de todo mundo desses itens aí. Pessoal da Neiane, Joãozito e Clebston, se vocês quiserem se juntar para responder, tudo bem, né? E o pessoal aí da Anderson, Tânia, Jaime, Alessandra e Nayara, se quiserem se juntar para responder também, tudo bem. E amanhã vocês podem responder em grupo. Se quiser fazer separado, pode fazer separado e responder separado também. Tá bom? Eu vou parar a gravação, né? Que nós vamos. O exercício, depois vocês vão. Eu tô indo no lugar errado. Vocês vão parar. Eu tô indo em compartilhar, e não é. Pausar a